pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, tá um salseiro danado a respeito que o ministro Alexandre de Moraes tirou do ar a plataforma X. Tem um pessoal que acha que não deveria tirar, tem outros que acham que deveria tirar. O meu conceito é que deveria realmente tirar, porque esse tal de Manche, porque ele tem muita grana e mora lá nos Estados Unidos, ele acha que ele pode interferir na política do país, colocando mentiras na rede social dele, que é a X. Inclusive, quando ele comprou, o objetivo já era esse mesmo, é levar a extrema-direita para alguns países, que ele sabe que a democracia é meio fraca e tem aqueles grupos de extrema-direita que são loucos para dar golpe de Estado, para implantar ditadura, e ele, como é favorável, inclusive, que se implante ditadura em determinados países que são subdesenvolvidos, o caso do Brasil, inclusive, e eles gostam de interferir, e ele muito mais porque ele tem grana. Então eu concordo plenamente com o ministro Alexandre de Moraes, agiu corretamente de tirar do ar, apesar que a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal já foi criado para defender a ditadura, não está lá para defender pobre, nada disso. O objetivo é defender a oligarquia, é esse o objetivo. Então, mas nesse caso, desse tal de Elon Musk, da plataforma X, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele agiu corretamente. Porque se o país tem uma Constituição e tem lei, tem que seguir as leis, independente de quem seja. Porque no Brasil, se alguém não segue e infringe as leis, é penalizado. E se a lei serve para os brasileiros, tem que servir também para os bacanas estrangeiros, caso dessa plataforma X. As informações é do site Carta Capital. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele convocou para esta segunda-feira uma sessão extraordinária da primeira turma no plenário virtual para decidir se permanece ou não a suspensão da plataforma X. Eu acho que não devia nem deixar mais essa plataforma, inclusive no Brasil. Tem que fazer que nem a China, entendeu? Que nem a Coreia do Norte. Tem que, olha, escreveu, não leu, o pau comeu. Então tem que agir dessa forma. Agora, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente da turma, formada também pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Como o relator é o ministro Alexandre de Moraes, e ele optou por enviar o caso para a primeira turma, para que todos os ministros também votem na matéria. E agora, a primeira turma são 5 ministros. E no Supremo Tribunal Federal tem 11. E os outros faz parte da segunda turma. Agora, tem o pessoal que diz, mas por que só 5 ministros e não os 11
demorar uma decisão. Agora, diz o regimento interno da Corte, em seu artigo 21b, todos os processos de competência do tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor, com concordância do relator, ser submetido a julgamento em listas de processos em ambientes presenciais ou eletrônico, observada as respectiva competência das turmas ou do plenário. Agora, o regimento estabelece também que, em caso excepcional urgência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente das duas turmas poderão convocar uma sessão virtual extraordinária, o chamado para o julgamento, inclusive nesta segunda-feira, que ocorre, este chamado ocorreu inclusive para votação nessa segunda-feira, ocorreu no domingo. Agora, no plenário virtual, não há discussão entre os ministros. Eles apenas inserem seu voto por escrito no sistema do tribunal. Se algum magistrado recorrer a um instrumento chamado de destaque, porém a discussão será levada a uma sessão presencial em uma nova data. Agora, caso não haja nada disso, ninguém pediu destaque, absolutamente nada, então a votação se encerra e quem tiver mais voto é o que prevalece. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Flávio Dino, ele votou para manter a suspensão da Rede X no Brasil. E o voto foi depositado pelo ministro no plenário virtual da Corte, onde o caso é julgado nesta segunda-feira. E além do ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, já depositou seu voto no sistema. Agora, o ministro optou por manter a própria decisão que derruba a Rede X após o descumprimento de ordem da Justiça do Brasil. Outros 3 ministros que integram a primeira turma do Supremo devem votar nas próximas horas. Agora, no plenário virtual, não há discussão entre os ministros. Eles simplesmente inserem os votos por escrito e tudo bem. E se alguns pedir o destaque, aí é suspenso, aí vai para uma nova data. Agora, caso não haja pedido de destaque, a votação termina inclusive nessa segunda-feira. Agora, o voto do ministro Alexandre de Moraes, primeiro a ser inserido no sistema virtual da Corte, tem 42 páginas. Ele relata, inclusive, o histórico que levou o ministro a determinar a suspensão da plataforma X no Brasil. Agora, no voto, o ministro Alexandre de Moraes também reforça a determinação do bloqueio das contas de outras empresas, que é do mesmo proprietário, Moche, a Starling, para garantir o pagamento das multas. Agora, o relator reforça
reforçou também a imposição de uma multa para quem usar subterfúgio como VPN para acessar o X no Brasil. Agora, o valor estabelecido anteriormente é de R$50 mil para quem for usar a VPN. Agora, o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais sob o comando e determinação desse tal de Elon Musk, isso pela rede X. Agora, a empresa que opera no território brasileiro possivelmente não mais terá inclusive, esse tal de Musk, ele tirou o representante no Brasil justamente para não respeitar as leis. E tem outra, porque os diretores seriam responsabilizados e, inclusive, poderiam até ser presos. Aí o que ele fez? Fechou no Brasil. Aí, o que acontece? Ele contrariou a Lei 12.965/14 do Marco Civil da Internet, anotou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Supremo Tribunal Federal fez todo o esforço possível, diz ele, para conceder todas as oportunidades para a Rede X. Agora, as demais empresas de seu grupo econômico, que é de propriedade desse tal de Elon Musk aí, tem que cumprir as ordens judiciais e também pudesse adimplir as multas diárias aplicadas no intuito de impedir medidas mais gravosas, disse o ministro. Agora, para o ministro, inclusive, a conduta adotada por esse dono da plataforma X, antiga Twitter, às vésperas das eleições municipais, ele demonstra o seu claro intuito de manter e permitir a instrumentalização nas redes sociais com a massiva divulgação e desinformação e com a possibilidade da nociva e ilícita utilização da tecnologia de inteligência artificial para direcionar clandestinamente a vontade do eleitor. Agora, colocando em risco a democracia do Brasil, como já fora tentada no Brasil anteriormente. E tem outra, isso já foi feito, inclusive, em vários países do mundo. Agora, esse tal de burguês aí tem que tirar do ar mesmo e não tem que deixar mais ele acessar a plataforma dele, registrar a plataforma no Brasil. Agora, inclusive, a União Europeia vai tirar ele do ar também, na Europa. Agora, por fim, o ministro Alexandre de Moraes destaca ainda que esse tal de Musk novamente confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. Ele confunde a liberdade com censura.
Agora, a proibição constitucional aos discursos de ódio e de incitação aos atos antidemocráticos, ignorado aos ensinamentos de uma das maiores liberais em defesa da liberdade de expressão na história, John Stuart Mill. Agora, essa plataforma aí desse tal de Muxo X não tem mais que deixar se instalar no Brasil. Tem que fazer que nem a Coreia faz. Tem que fazer como a China faz. E tem outra. Por que ele não fez isso na Índia? Na Índia ele obedece assim à risca. Agora o ministro Flávio Dino, ele optou por seguir integralmente o relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, inserindo no sistema um voto vocal. O arquivo lista uma série de argumentos que levaram a concordar com a suspensão e determinada pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, o X sobre a gestão desse tal de Muxo parece considerar-se acima do império e da lei. E olha bem o que ele diz, abre aspas. Para sublinhar o qual é absurdo o caso de em tela, imaginemos uma ordem judicial para uma empresa privada concessionária de uma rodovia. Ele interrompe o tráfego em fase de uma fuga de perigosos criminosos. Seria razoável a esta empresa escolher cumprir ou não a ordem judicial, alegando que interrupção da rodovia violaria a liberdade e locomoção dos citados criminosos. A analogia cabe perfeitamente a controvérsias em exame em que uma empresa, alegando liberdade de expressão, fecha aspas, insiste na resistência ao cumprimento das leis brasileiras. Exemplificou o ministro Flávio Dino. E, por fim, o ministro conclui: de todo o exposto emerge a certeza quanto ao acerto da deliberação eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes. Voto para referendar a decisão como proposta pelo relator, sem prejuízo do futuro imediato e reexame à vista do eventual correção da conduta ilegal da empresa em foco. E aí foi o voto do ministro Flávio Dino, que ele inclusive concordou plenamente com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, quem não concordou com o ministro Alexandre de Moraes foi justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que inclusive ele citou que aquele golpe que deram nas lojas americanas, inclusive o golpe foi dado por 3 cidadãos que são donos da Ambev. Aí, inclusive, o Arthur Lira falou o seguinte, falou que não se pode prejudicar ou decretar que uma empresa pague multa de uma outra empresa só porque o dono é o mesmo,
são as mesmas pessoas. Inclusive, ele citou o caso das lojas Americanas e da Ambev. Eu acho que deveria multar, em vez de... Porque a Americana teve um prejuízo danado e eles, com a grana que eles surrupiaram das lojas Americanas, eles compraram a Ambev. E não só a Ambev, a Eletrobras. E tem outra, eu acho que inclusive o que eles fizeram, a Ambev, que comprou Antártica, Brahma, Stella, comprou todas as cervejarias, eu acho que inclusive isso deveria ser proibido. Porque aí o que acontece? Não tem concorrência, ela é praticamente a única. Aí manipula o comércio, manipula inclusive o valor da cerveja. Eles colocam o preço que eles querem e fica por isso mesmo, porque eles são donos de todas as empresas. Então, aí o que acontece? Aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele foi contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu não concordo. Apesar que esses bolsonaristas, todos, foram eles, inclusive, que organizaram, financiaram e excitaram aquele golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que foi inclusive a tentativa de golpe que eles querem a qualquer custo dar o golpe na nossa democracia. Porque eles têm como objetivo implantar no Brasil a ditadura militar. E é isso que eles querem. Só que nós não queremos a ditadura militar. Por quê? Porque a ditadura militar nós já tivemos. Nós já tivemos a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nós já sentimos na carne e na pele o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar por todo jeito um golpe de Estado na nossa democracia. Veja bem o comportamento de deputados e senadores, que eles estão todo organizados para dar golpe no Estado. Primeiro eles querem derrubar o Supremo Tribunal Federal. Derrubando os ministros do Supremo Tribunal Federal, aí fica mais fácil derrubar o presidente Lula. E é justamente isso que eles querem, porque eles não querem que a população do Brasil viva melhor, que a população do Brasil coma carne. Eles não querem isso. Eles querem ver a população passando miséria, porque é com a miséria que eles ganham muito dinheiro. É isso, que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.